Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. E o Marechal, com raiva, cerra os dentes rosnando. Como assim? E o Qin Tian responde, porque eles estavam querendo impor as regras que você, Marechal Dugu, impôs e estavam me impedindo de ter uma luta privada. O Marechal pega a lança firmemente e afirma, isso significa que eles não estavam errados. E o Qin Tian rebate, não, eles estavam. E levantando a mão, ele declara, eu também havia mencionado que uma luta privada é entre duas entidades. Com a força que eles possuem, não são dignos de serem meus oponentes. E isso significa que eu não quebrei as regras. Com uma expressão sombria, ele acrescenta, já a luta com o governante Zhuo, depois do ocorrido, eu admito que foi realmente uma luta privada. Porém, essa luta só aconteceu depois que tudo estava acabado. Os 5 tigres já estavam derrotados antes disso, mas eles não falharam tentando parar nossa luta. O Prota ri internamente e observa-os conjecturando. Ele estava falando besteira, já que sabe que o Marechal não mistura assunto pessoal e oficial. Ele vai transformar o certo no errado e jogar sujo agora? E o Marechal se irrita mais ainda indagando. O que você quer dizer com isso? Então, me explique como os meus 5 afilhados se feriram. E o Qin Tian sorri, argumentando. Eles estavam bloqueando meu caminho e se machucaram quando colidiram com o meu corpo. Em outras palavras, foram eles que começaram a luta. E o Marechal se irrita rugindo. E o meu 5º afilhado? O que aconteceu com sua perna? Não me diga que ele quebrou a perna quando o corpo dele colidiu com o seu? E o Qin Tian explica. Eu não fiz isso. A perna dele foi amassada por Ling Xuanfeng. Para que você saiba, eu já dei clemência suficiente para os seus afilhados. E o Marechal brada. Onde está Ling Xuanfeng? Eu quero acertar as contas com ele. E o Qin Tian sorri, ironizando. Marechal, você não precisa mais se preocupar com ele. Agora mesmo, na frente de todo mundo, o governante Zhu já vingou o seu mestre e arrancou uma das suas pernas. O que mais você quer? O Marechal se espanta e o Prota sorri pensando. Como esperado, inverteu o certo e o errado. Mas ainda assim, lhe falta experiência. E cumprimentando, o Prota vocifera. Marechal, por favor, não ouça essas mentiras descaradas. Você não sabe o quão perigoso foi. Quando eu cheguei, os 4 já haviam cercado o meu jovem mestre, que já estava machucado. Aquilo foi brutal e também sem vergonha. Ele faz uma cena e lamenta. Como um servo leal ao meu mestre, eu avancei e tentei protegê-lo, mas também fui cercado por eles. Como eu poderia lutar contra 4 com apenas meus 2 braços? Eu sofri feridas internas e externas. Tudo o que eu fiz foi apenas, acidentalmente, arrancar a perna de um deles. E implora, somos a verdadeira vítima aqui. Por favor, Marechal Dugu, acredite em nós. Os 2 ficam perplexos com a cena, enquanto o Prota, todo trêmulo, reclama. Eles estavam subestimando a força do meu clã Luo. Por sermos pequenos, eles pensaram que éramos alvos excelentes para fazer bullying. Quão sem vergonha! Quão vulgar! O Tianshang fica perplexo ao observar a cena, e o jovem mestre do pavilhão Qianlong pensa, caralho, que atuação é essa? E o Qin Tian pensa, esse desgraçado. E a jovem senhorita Lu exclama, é verdade. Ela cora e confirma. Apesar de o governante Zhuo ter diminuído a gravidade da situação, provavelmente para salvar a honra do nosso clã, o que ele disse foi o resumo de tudo. Por favor, padrinho, fique do nosso lado. Os 4 generais ficam completamente boquiabertos pensando, você também? E o Yun Hai pensa, com certeza ela aprendeu isso com o governante Zhuo. Ela então mostra a língua toda fofinha. O Prota sorri para ela e o Marechal pensa, nem cachorros acreditariam nas palavras de Zhuo Fan. Mas, tanto faz, é uma chance de eu apagar um pouco do fogo do Estado regente. E decreta, entendo, e sentencia, Huangpu Qin Tian, eu posso ter estabelecido a regra de não começar lutas privadas, mas para você levantar a mão contra os fracos em número e força, é mais desprezível do que uma luta privada. Vai me dizer que isso é você conhecer minhas regras? Vou informar seus respectivos mestres sobre o ocorrido e discutir sua punição.
O Qin Tian se espanta e questiona. Marechal, você não deve confiar apenas nas palavras dele. E o Marechal indaga. Oh, não? Ele ri e provoca. Então, e estendendo a mão, ordena. Vamos ver o que os presentes têm a dizer sobre isso. As palavras de Zhu Fan foram verdadeiras? E o pessoal responde em uníssono. Sim. E o Qin Tian pensa. Ah, merda. Isso é claramente uma afronta. E argumenta. Marechal, eu pensei que você fosse uma pessoa justa. Não esperava que você fosse também... E o Marechal o interrompe. O quê? E encarando-o adverte. Há testemunhas e evidências concretas. O que você vai querer dizer para sua defesa? E o Qin Tian protesta. Essas pessoas são aliadas de Zhuo Fan. Tudo o que fizemos foi ter a perna de Ling Xuanfeng quebrada. E o Marechal, irritado, retruca. Apenas um de vocês está ferido, mas a maioria dos que estão do lado deles está em estado grave. Qual lado parece pior para você? Você acha que eu sou cego, incapaz de ver você ameaçando os fracos? O Qin Tian se espanta e, cerrando os dentes de raiva, pensa. Merda! Nunca fui tão humilhado na minha vida. E se virando, ameaça. Dragão demoníaco. Apesar de o seu ato ter sido um ataque direto a mim, o dragão do apocalipse, isto ainda não acabou. E o Prota comenta. Ah, Marechal do Gu, você irá deixar ele ir embora assim? Tocando o peito, o Prota acusa. Ele acabou de me ameaçar, e senti como se minha vida tivesse sido ameaçada. Então, os dois se espantam. Uma explosão enorme acontece. O Marechal observa e o Qin Tian adverte. Dragão demoníaco, você está com sorte dessa vez. Quando a hora do debate esotérico entre as 7 famílias chegar, espero que você tenha tamanha sorte. E grita, tragam aquele lixo junto. Vamos! O Marechal observa a partida deles e comenta. Esse fedelho está apenas no topo do reino celestial, não é? E ainda assim ele possui uma técnica de matar de um mestre do reino divino. E o Prota responde. Eu chamo isso de se amostrar. O Marechal se irrita e se vira para ele repreendendo. Se amostrar? Aquilo foi poder, seu pirralho. Você não sabe o quão perigoso aquilo foi? Ele chega perto do Prota e berra. Apesar de eu estar ciente de que você é um cultivador corporal e de que você teria uma chance de vencer caso lutasse cara a cara por ele, aquilo foi um ataque divino com o propósito de matar alguém. Se você fosse um pouco mais descuidado, você estaria morto. Ele então se vira e alerta. Um ataque divino é capaz de matar até mesmo um perito do reino divino. Eu não sei as chances de vencer que vocês teriam, caso lutassem contra tais monstros. E olhando para o Prota, ele pensa. Até mesmo o poder estranho e divino de Zhuo Fan. Se ele não pudesse vencer isto, eles seriam inúteis. O Prota observa-o e pensa. Ataque divino? Eu não me importo com eles, mesmo 5 anos atrás. A cena vai para cima de um telhado. É mostrado o mestre Leng observando e comentando. Esse garoto não parece tão frio quanto eu pensei que fosse. A cena então se volta para um quarto. O Prota olha para os dois e agradece. Obrigado por hoje, por ficar do lado do clã Lu contra aqueles pirralhos perturbados. E o jovem mestre do pavilhão Qianlong confessa. Irmão Zhuo, eu não consegui entender o que se passou na cabeça do meu pai, mas agora finalmente entendo. Vê-lo me fez perceber quanto tempo eu perdi no passado. E o Prota, batendo no ombro dele, aconselha. Mas os jovens não têm seu lado selvagem. As pessoas têm que aproveitar enquanto estão jovens, já que elas ainda têm tempo para perder. Ele ri e completa. Não precisa mencionar isso. E o jovem mestre semicerra os olhos pensando. Por que parece que ele está querendo se mostrar? E o Tianshang propõe. Zhuo Fan, que tal termos uma breve batalha depois que minhas feridas cicatrizarem? E o Prota semicerra os olhos perguntando. Acabamos de nos conhecer. Eu o ofendi alguma vez, ou algo do tipo? Por que quer lutar comigo? E alguém toca no ombro do Prota intervindo. Ignore-o. É o cabelinho azul que explica. Meu irmão não bate bem da cabeça. Ele não consegue parar o impulso de querer lutar contra pessoas que são fortes. O Prota olha para ele e sorri comentando. Irmão Xie, parece que você deu tudo de si desta vez. E o cabelinho azul responde. Ah, é óbvio.
Fiz tudo isso pela Ninger. E semicerrando os olhos, ele reclama. Zhuo Fan, você precisa sempre aparecer de uma maneira tão irada. Você está deixando ela louca de amor por você. Como é que eu vou ter uma chance desse jeito? O prota, então, olha para Ninger. Ela se cora, e o prota sorri desculpando-se. Sinto muito por isso, porém. Ele toca no ombro do cabelinho azul e sugere: por favor, vá cuidar dos seus machucados. Uma sombra aparece. O prota olha, se espantando. Ele então vira o rosto e ela exige: pare! Você não tem nada para me falar? E o prota agradece. Ah, obrigado, Torre Huaiyu, por ajudar o clã Luo. E ela insiste. Não é isso que eu quero ouvir. E você sabe bem. E encarando as costas do prota, ela questiona. Só quero saber, quando você saiu da cidade da Torre Huaiyu, naquela época, por que você não me deixou vê-lo uma última vez? O prota faz um barulho, e com um olhar sombrio, ele justifica. Eu matei quem eu devia, e peguei o que precisava. Com todos os meus objetivos realizados, não tinha mais motivos para ficar lá. E ela aperta o lábio perguntando: você realmente não tinha nenhuma razão para ficar? O prota olha para ela, e a senhorita Lu chega avisando. Governante Zhuo, o marechal o chama. Ele está no cômodo ao lado, e sorrindo, oferece-se. Deixe-me cuidar das coisas aqui. O prota parte respondendo. Beleza, estou indo ver o marechal agora mesmo. E a senhorita Lu sorri e, ficando séria, adverte. Líder da Torre Chuchu, o governante do meu clã é um homem bruto. Se ele disse algo errado ou ofensivo, peço que não se incomode. Eu pedirei perdão no lugar dele, se necessário. E a senhorita Chuchu sorri tranquilizando-a. Como poderia? Foi culpa do Zhuo Fan. Como eu poderia culpar o mestre dele? Eu quitarei este débito com Zhuo Fan em outro momento. Jovem mestra, não precisa se preocupar. As duas se encaram pensando. O Zhuo Fan é meu. O pessoal observa essa aura. E a senhorita Ninger fica tristinha. O cabelinho azul se irrita. E é mostrado o prota saindo e pensando. Mulheres são assustadoras. Prefiro lutar contra 100 Huangpu Qintian do que enfrentar Shu Qinsheng novamente. Ele então abre a porta e alguém gargalha convidando-o. Você finalmente chegou? Sente, tenho algo para discutir com você. É mostrado o marechal com uma feição doida. E o prota pergunta, hã? Marechal? Qual foi o motivo de me chamar? E o marechal revela. Na verdade, não é nada importante. Eu só queria convidá-lo a se juntar ao meu exército. O prota se espanta. E estendendo as mãos, recusa. Exército? Não, eu não sirvo para isso. Prefiro que você encontre outra pessoa. E o marechal olha para ele argumentando. Não serve para isso? Quem no mundo nasce um soldado? Até o garoto Yunhai se tornou quem é hoje graças ao meu treinamento. Com seu potencial, dentro de 1 ano, e garante fazer com que você ocupe minha posição, não seria difícil. E o prota sorri questionando. Já que você é tão bom assim, por que não treinar outro? Por que eu? E o marechal fecha os olhos explicando. Treinar alguém para virar um soldado é fácil. Porém, treinar alguém para ser um mestre em matrizes é bem difícil. No campo de batalha, muitos perdem pelas formações das tropas e habilidades de combate. Não há muitos mestres em matrizes que conseguem satisfazer minhas exigências no exército. Então, é uma desvantagem toda vez que lutamos. E o prota vira o rosto argumentando. Isso não explica o porquê de você querer que eu me aliste. Tudo o que eu tenho é força bruta. Minha cabeça não tem informações nem matrizes. E o marechal ri interrompendo-o. Pode parar. Ele pisca e revela. Já verifiquei tudo faz tempo. O líder do clã Luo morreu faz muito tempo. Tudo o que o clã Luo possui foi adquirido graças a você, incluindo as 4 matrizes de 5º grau. E o prota, incrédulo, pensa. Merda, ele me pegou em cheio dessa vez. E gagueja. Ah, marechal. Ele vai saindo e sorri despedindo-se. Eu realmente não posso aceitar esse trabalho. Por favor, encontre alguém melhor que eu. Do nada, um ataque surge. Ele desvia e questiona. Por quê? E pensa. Parece que preciso de uma razão verdadeira para rejeitá-lo. E levantando um dedo, argumenta.
Como diz o ditado, de barreira de ferro boa se faz prego. E o marechal chega perto repreendendo-o. Besteira. E insiste. Isso é apenas o ponto de vista de incompetentes. Zhuo Fan, você é um jovem capaz, como poderia acreditar naqueles que possuem uma mente básica? Além disso, você é um homem responsável. Você cuidou dos irmãos órfãos do clã Luo. Obedientemente leal e fiel. Um homem que é o epítome da lealdade. Meus olhos não me enganam. Entrar no exército não seria a mesma coisa? Lealdade com o seu país. Por que você não se alista no exército e mostra sua lealdade com o seu país? O pessoal ouve esse berro e o prota pensa: se eu não arranjar uma boa razão agora, ele nunca vai deixar isso quieto. E argumenta: Marechal Dugu, não há inimizade ou ódio entre nós. Por favor, pare de me empurrar para a boca do inferno. E o marechal questiona: como pedir que você se aliste ao exército ou pedir para você lutar por seu país é te empurrar para a boca do inferno? E o prota levanta um dedo exclamando: como diz o ditado, fique 3 anos no exército e você vai pensar que até um porco é mais bonito que Diao Shan. Isso vai afetar minha concepção de beleza e também a qualidade do meu casamento e família no futuro. As 3 se espantam pensando: casamento? E o marechal exclama: que besteira! Qual o sentido disso? Como que 3 anos poderiam resultar em uma mudança tão drástica? Ele então semicerra os olhos e pensa: você precisa no mínimo de 6 anos para poder ver uma bruxa como um bebê. E propõe: já que é assim, eu permito que... Ele levanta a mão e concede: você se torne um candidato a general e esteja ao meu lado apenas 1 ano depois de se alistar. As preocupações que você tem nunca vão acontecer. E o prota pensa: que mula teimosa, já que as coisas estão desse jeito. Ele fecha os olhos e concorda: certo. No entanto, você deve concordar com minha outra condição. E o marechal feliz questiona: que condição? Fale. Desde que seja algo que eu possa fazer, eu definitivamente a cumprirei. E o prota levanta um dedo exigindo: eu preciso de sua autoridade por 1 mês. Eu quero saber como é ser um marechal. E o marechal exclama: isso não faz sentido. Você está tentando tornar isso em um jogo? E questiona: mas por que você precisa de tal nível de autoridade? E o prota responde: para que mais seria? E com um sorriso doido, declara: óbvio, vou usá-lo para atravessar o país, para aniquilar o estado regente. E o marechal se espanta exclamando: o quê? É do exército imperial que estamos falando? Como você pode ter pensamentos tão descarados? E o prota ri argumentando: tudo bem, de qualquer forma, depois de passar 1 ano no seu treinamento, poderei bater em quem eu quiser. E o marechal cerra os dentes ao ouvir isso pensando: não, esse pirralho não pode ser promovido muito rápido. Eu devo acabar com a sua natureza rebelde antes. E o prota sorri provocando: senhor marechal, eu sei o que você está pensando, mas essa não é a questão aqui. E argumenta: porque fazer as pessoas ficarem do meu lado é o meu forte. Assim que eu entrar no exército do Gu, em menos de 1 ano, os 3 milhões de cadetes que você tem acabarão em minhas mãos, serão o meu exército, e o título de general não será nada. E exclama: ah, verdade, mesmo que eu dê tudo de mim aqui, não saberei quando poderei enfrentar o estado regente. E sorrindo, ele toca o queixo conjecturando: mas eu acho que eu vou ser capaz de controlar o poder de um dos 4 pilares somente com 1 ano no exército. Bem como o poder absoluto do exército imperial. O que eu tenho a perder? Por que eu não pensei nisso antes? Senhor marechal, você deve me pôr no exército. Achar uma porca mais bonita do que a Diao Shan? Besteira. Não seria um problema mesmo se tivessem gays por toda parte. O marechal se espanta e exclama: não. O prota olha para ele e pergunta: marechal, o que há com você? O marechal fica trêmulo e, estendendo as mãos para o prota, ele suplica: Zhuo Fan, já que você não está disposto a se alistar, eu não vou forçá-lo então. E o prota o corta, sorrindo e afirmando: nada disso. Eu estou muito disposto, marechal. E o marechal exclama: não, não, não.
Em toda a minha vida eu nunca forcei outra pessoa a fazer coisas que elas não queriam fazer. É melhor que você fique só como administrador do clã Luo. Ele parte e grita. Ah, verdade! Os 3 senhores da casa também estão aqui. É melhor eu ir vê-los. E o prota pergunta. Ah, Marechal, e sobre o meu alistamento? E o Marechal responde. Nós conversamos sobre isso no futuro. E o prota faz um barulho de desgosto e reclama. Você esperava que eu me tornasse seu escravo? E pensa, mas não seria algo ruim ter o exército Dugo do meu lado também. E o pessoal agradece. Agradecemos ao Marechal pela ajuda. O Marechal levanta a mão e responde. Não precisam agradecer. Essa é minha responsabilidade. Além do mais, foi outra pessoa que os resgatou. Eu só fui um mero mediador. E a mestra da torre pede. Marechal, não vamos fazer rodeios. Mas realmente acabamos de ouvir que o senhor quer recrutar Juofan, mas eu tenho um pedido. Você poderia talvez esperar mais um pouco? Meio desconcertado, o Marechal gagueja respondendo. Ele deve ter ficado para trás quando eu vim. Em relação ao alistamento, eu só preciso pensar mais um pouco a respeito disso. Ainda não tenho uma decisão formada, então peço que não se preocupem. E o prota chega perguntando, alguém falou o meu nome? O Marechal se espanta, o pessoal o cumprimenta, e a mestra da torre explica. Administrador Zhu, todo o clã Lu está ferido. Receio que eles não possam comparecer à luta de amanhã. Você não deveria, como administrador, dar um passo adiante? E o prota sorri respondendo, de fato. E como esta é a minha primeira batalha como representante do clã Luo, definitivamente será um estrondo. Quando chegar a hora, o clã Luo estará definitivamente em pé de igualdade com vocês. E o mestre do pavilhão Qianlong, Long Feifei, comenta. Então, certamente terei de assistir. Estou ansioso para saber que tipo de sensação você causará em sua primeira batalha. Ele gargalha. A cena então se volta para a arena e o juiz anuncia. O clã vencedor é o clã Shui. Eles estão avançando para a rodada final do debate esotérico. É mostrado o pessoal observando. Eles descem da arena e alguém grita. Grande irmão! Segundo irmão! É a Ninger, que toda fofinha parabeniza. Parabéns! E alguém ao longe elogia. Kanger, Linher, vocês fizeram bem. Vocês estão realmente avançando para as finais e poderão lutar ao lado dos jovens mestres da casa do Marquês da Espada. O cara felizão ordena. Lembrem-se, não envergonhem o clã Shui e protejam adequadamente os 2 jovens mestres. E os 2 respondem, certo. E o cabelinho azul observa comentando, tio, por que você está colocando os 2 irmãos mais velhos em uma batalha tão cruel? Para ser sincero, a batalha dessa vez será muito mais trágica. Eu realmente temo que os 2 grandes irmãos... E o cara o corta, cumprimentando e suplicando. Segundo irmão, jovem mestre, por favor, não diga coisas como essa. Nós recebemos a graça da casa do Marquês da Espada por muitos anos, mas nunca a retribuímos. Isso fez com que nosso clã se sentisse inquieto. Segundo o jovem mestre, por favor, nos dê uma chance de mostrar nossa gratidão à casa do Marquês da Espada. O cabelinho azul observa-o enquanto o juiz anuncia. A próxima batalha de clãs será entre o clã Dong versus o clã Yu. É mostrado os 2 irmãos Dong e a senhorita Ninger pergunta, aqueles não são o irmão Dong e a irmã Wanner? E o cabelinho azul confirma, sim, são eles. Nós continuamos vendo rostos familiares por aqui. Um tempo passa e o juiz anuncia, o clã Dong ganhou. É mostrado Dong Tianba perguntando, Ele observa e cumprimenta, jovem mestre Xie, avô Xue, tio Xue, irmão Xue, como vão? E o velho levanta a mão cumprimentando. Há quanto tempo, irmão Xue? Eles se cumprimentam e comentam. Eu nunca pensei que os nossos 2 clãs chegariam à batalha final. Parece que nossos descendentes irão estar lutando um ao lado do outro. Eles gargalham e o cara se espanta enquanto o juiz anuncia. A próxima batalha de clãs será entre o clã Hong. E o cara pergunta, são eles? E outro responde, são os cachorrinhos do Vale Yumin. A cena então mostra os 2 de antes,
e os caras à frente deles gargalham provocando. E pensar que meros cultivadores do pico do estágio do temperamento de ossos querem lutar contra tantos de nós. Vocês estão se superestimando demais. Ele chega rapidamente à frente dela e observa ironizando. Pela aparência medonha de vocês, parece que permanecer vivo deve ter sido difícil. Então vocês vieram aqui para dar um fim a isso, estou certo? Ele gargalha. Mas então um cara perde a cabeça. Eles se espantam e um deles exclama: "O quê?" E o outro, preocupado, acusa: "Esse babaca fez um ataque furtivo. Eles partem para cima gritando: 'Vão, matem-nos!'" Os dois ficam todos doidinhos. Uma risada ecoa e o sangue escorre. O cabelinho azul fica incrédulo com a cena. É mostrado todos mortos, enquanto a guria declara: "Traidores do Vale Yumin." Com um sorriso doido, ela ameaça: "Hoje nós os purificamos. Na batalha final vamos matar todos vocês. Ninguém irá nos parar." Eles gargalham enquanto o pessoal os encara com uma expressão séria. Eles então continuam gargalhando, enquanto o cabelinho azul indaga: "O que você disse? Eu te desafio a colocar uma mão sequer em alguém da família Xue." E a garota, toda doida, afirma: "Segundo o jovem mestre da família Xue, seu oponente é o líder da nossa família. Nosso único alvo é a traidora da família Xue." Ela olha para o lado, enquanto o irmão dela complementa: "E não me entenda errado, a família Xue é nosso segundo alvo. Nosso primeiro alvo é o clã Luo." E a senhorita Ning questiona: "O quê? Vocês querem lutar contra o clã Luo?" E o cabelinho azul semicerra os olhos, refletindo: "Então eles estão aqui por causa de Zuofan." E o garoto, todo doido, confirma: "Exatamente." E vocifera: "Nós viemos aqui por causa do clã Luo, para matar todos eles, especialmente aquele administrador deles, Zuofan. Eu vou reduzi-los a cinzas." E o cabelinho azul contém a gargalhada, comentando: "Cara, vocês são os melhores, os melhores." O pessoal observa e a cena mostra um cara na plateia, que é o garoto de capítulos anteriores, que agora está mais velho, lembrando: "Zuofan de novo? Não importa onde ele vá. Ele sempre termina causando confusão." O garoto ao lado dele se espanta e aponta gritando: "Olha, uma das 7 famílias nobres. O Vale Yumin está aqui." É mostrado o Vale Yumin chegando. E o cara de óculos deduz: "Eles pretendem se juntar à luta? Isso é impossível. Então alguém importante e que vale a pena assistir deve estar aparecendo." E o outro indaga: "Quem no mundo é tão importante para ser capaz de chamar a atenção do Vale Yumin?" E o cara doidão se envaidece e cogita: "E pensar que o líder do Vale Yumin viria pessoalmente assistir a nossa família lutar. Isso só mostra o grande respeito que o Vale Yumin tem por nós." E a garota, toda doida, exulta: "É claro, somos diferentes daqueles traidores. Nós somos as crianças amadas do Vale Yumin." E o cabelinho azul vira o rosto murmurando: "Esses dois idiotas egocêntricos. Por que o líder do Vale Yumin iria gastar tempo com esses dois esquisitos?" E o outro rebate: "O quê? O que você falou?" E o pessoal grita: "Meu Deus, olhem!" O cabelinho azul se espanta. É mostrado o pessoal da Torre Huayu. E eles anunciam: "É a Torre Huayu." A senhorita Chuchu observa-os. E o cabelinho azul sorri e ri, ironizando: "Aí vem mais um. Aquele bastardo provavelmente vai morrer de raiva mais tarde." E o cara ao lado dele comemora: "Ah, eu não esperava que a mestra da Torre Huayu fosse nos assistir batalhando. Nós, da família Dong, estamos sendo realmente mimados. Aliás, somos de fato os filhos amados da Torre Huayu." O cabelinho azul observa-os, semicerrando os olhos e analisando: Parece que aqueles dois loucos idiotas não são os únicos esquisitos egocêntricos." E o velho interroga: "Mas por que receber esse tratamento?" Ele gargalha, enquanto o outro avisa: "Jovem mestre Xue, veja!" O cabelinho azul se espanta e ele constata: "É o mestre do Marquês da Espada." Ele observa o pai dele, e o outro declara: "Líder Dong, parece que o Marquês da Espada também tem uma grande consideração pela família Xue." O cabelinho azul semicerra os olhos e, se virando, adverte: "Bem, eu sei que dizer isso pode parecer um ataque pessoal para todos vocês, mas vocês podem, por favor,
se acalmar e parar de serem tão egocêntricos? Desde que os líderes chegaram, eles nem sequer olharam para vocês, nem mesmo uma vez. Ele vira o rosto e questiona: então, como vocês podem dizer que eles vieram por causa de vocês? E alguém avisa: vejam, tem mais um. O cabelinho azul se espanta e alguém anuncia: é o Vale Qianlong. Outro acrescenta: e o Vale do Rei da Medicina, e também o Mestre da Floresta Feliz. É mostrado o Mestre da Floresta Feliz, completamente irritado. O cara anda com uma perna de pau, enquanto o garoto de óculos observa: é a Floresta Feliz, é um dos 6 dragões e uma fênix. Por que ele só tem uma perna? Ele fugiu da floresta com apenas uma perna? E o outro responde: você que é o diretor, então, por que está me perguntando? E alguém indaga: como isso é possível? Até eles vieram? É mostrado o mestre do estado regente, e eles anunciam: é o líder das 7 famílias, o estado regente. Eles então sobem na plateia e observam. Ele encara, sombrio, e o velho observa, pensando: o que está acontecendo hoje? E então levanta a mão, declarando: as famílias concorrentes desta rodada são o clã Huang. O pessoal se espanta enquanto ele anuncia: versus o clã Lu, da cidade Windgaze. É mostrado o pessoal do clã chegando. O Yunhai vem com uma muletinha, todo machucado. A senhorita Lu observa-o, tristonha. E um cara da outra família observa, comentando: o jovem mestre do clã Lu está com a perna quebrada. Como é que ele vai lutar? E o outro afirma: nós definitivamente vamos ganhar dessa vez. Mas eles se espantam. Uma aura demoníaca surge atrás deles. O pessoal então observa e o prota chega, enquanto alguém grita: esse é o dragão demoníaco. E o prota entra, todo imponente, enquanto sorri, ordenando: velho Pang, fique para trás e cuide dos jovens mestres e da jovem senhorita. E o pessoal questiona: então as 7 famílias vieram assisti-lo? Ele vai lutar sozinho, com todos os 20 especialistas? O prota observa enquanto a Ning incentiva: irmão Juo, força! E a senhorita Dandan torce: querido, força! Derrote todos eles! E a senhorita Mudan se irrita, repreendendo: sua pirralha, sente-se! E a senhorita Lu fecha os olhos, resmungando: maldito Zuo, que romântico da sua parte deixar amantes em todos os lugares. E o prota, sombrio, se justifica: eu sempre fiz apenas o que eu deveria fazer. Precisei fazer isso por causa das atuais circunstâncias, e não é algo que eu possa controlar. Ela então toca no ombro dele, questionando: por causa das atuais circunstâncias? Ele se espanta e pergunta: o que você está fazendo? Ela então o puxa, beijando sua testa, e responde: então é isso. Ele se espanta e ela sai, sorrindo, e o incentiva: ah, administrador Zuofan, força! Ela sorri para a senhorita Chuchu, que fica irritada. Ela fica toda trêmula, enquanto a mestra da torre observa, sorrindo. E o mestre do estado regente indaga: administrador Leng, de todas essas senhoras, qual delas é o seu ponto fraco? E o administrador responde: infelizmente, todas anseiam por seu amor. E acrescenta: essas senhoras podem ter se apaixonado por esse rapaz, mas ele não as leva em consideração. Para achar seu ponto fraco, precisamos observá-lo por mais algum tempo. E o prota coça a cabeça, pensando: o que há com a jovem senhorita? Ah, esquece. Ele abaixa a cabeça e observa à frente os 2 malucos e pergunta: hã? O que há com vocês 2? E o cara doidinho ri, questionando: Zuofan, não está nos reconhecendo? E o prota sorri, abrindo as mãos, e diz: desculpem-me, eu causei muitos desastres no passado. Não tem como eu me lembrar de seus rostos, se vocês estão aqui por vingança. Ele estende a mão e propõe: então esperem sentados, pois eu vou matar vocês rapidamente. E o cara doidão provoca: Zuofan continua arrogante como sempre. Contudo, ele fica com um olhar demoníaco, ameaçando: nós não somos tão fracos quanto costumávamos ser. Aquele que irá morrer é você. E o prota se irrita, provocando: você está claramente diferente.
Por que não me lembro de ter visto alguém tão feio quanto vocês dois? O pessoal ri ouvindo isso. Os dois observam a plateia e uma nuvem de sangue aparece enquanto alguém alerta. Zuofan, pare com essa sua zombaria. Um velho aparece e acusa. Zuofan, fomos insultados e ridicularizados por você desde que nos conhecemos. E esbraveja, é culpa sua estarmos nesse estado agora. Nós vamos esmagar sua cabeça hoje e, finalmente, nos vingaremos. E a senhorita Lu intervém. Ei, calma aí. Vocês estão buscando se vingar de Zuofan, certo? Então, vocês têm que, pelo menos, nos dizer o que ele fez com vocês, não é? E o cara responde, Lu Yunshan, o desejo de vingança pela destruição de uma família, o ódio de ser expulso. Você se esquece de tudo isso? E ela, assustada, tampa a boca, reconhecendo, não me diga que você é o tio Kai. E o prota sorri, afirmando, ah, então é você? E estendendo a mão, ele sorri, ironizando. Eu realmente não esperava que você tivesse caído em um estado tão lamentável e terrível. Você está me procurando para ver se consegue reencarnar. E o velho reafirma. Nós estamos aqui para matá-lo e estamos dispostos a arriscar nossas vidas se for necessário. E o prota fecha os olhos, respondendo, mesmo que vocês queiram fazer isso, vocês têm que, pelo menos, aprender a esperar pela sua vez, não é? Ele aponta e sugere, eu vou resolver as coisas com muitos deles no palco antes de voltar para vocês. Vocês não se importam com isso, não é? Ele olha para trás e aconselha, conheça o inimigo e conheça a si mesmo, e você será vitorioso em cada batalha. Nós vamos ter a chance de ver o quão forte ele é. Eles partem e o prota dá um passo à frente. O pessoal observa pensando, é o dragão demoníaco, como devemos lutar contra ele? Mas esta é uma boa oportunidade de demonstrar nossas habilidades, e provocam. Dragão demoníaco, estávamos ansiosos para o conhecer. Vamos ter uma boa luta. E o prota levanta a mão, interrompendo. Calma aí. Ele estende a mão e propõe. O clã Luo definitivamente vai passar para a rodada final. Então, não há necessidade de enrolar tanto. Ele levanta um dedo e define. Vamos decidir o vencedor em uma única batalha. Se eu perder, eu vou desistir e tirar nosso clã da batalha. Mas se eu ganhar, eu quero ir para a rodada final e batalhar contra as 7 famílias. Um burburinho começa na plateia, e o mestre do estado regente questiona. Ele está tentando lutar contra todos sozinhos? Ele não está sendo um pouco arrogante também? E o mestre Leng analisa. Como Zuofan é astuto, ele definitivamente já tem os olhos postos em um alvo. O Qin Tian olha para o seu pai, e o juiz chega, duvidando. Isso parece ir contra as regras, não é? E o prota sorri, argumentando. O que você quer dizer com contra as regras? Contanto que seja forte o suficiente, tem-se o direito de entrar na rodada final. Além do mais... Ele olha para o juiz e insinua. Tenho certeza de que os chefes de todas as 7 famílias querem saber contra quem eles irão lutar. O Qin Tian cerra os dentes e vai à frente, declarando. Eu declaro que se algum de vocês for capaz de me entregar a cabeça de Zuofan, sua família será protegida pelo estado regente por todas as gerações. O pessoal fica incrédulo com a cena. Um cara pensa, isso é... Ele fica com um sorriso sombrio e pensa, é basicamente ganhar na loteria. E o prota olha para ele e adverte, jovem mestre Huang Yipu, suas ações. Ele sorri e prevê, vão causar um massacre. E o Qin Tian sorri para ele, provocando, e isso não é exatamente o que você queria? Os dois gargalham em uníssono. E o narrador relata, é verdade, Zuofan queria uma batalha inovadora, estabelecer um campo de luta uniforme para as 7 famílias e o clã Luo. Então, naturalmente, quanto mais pessoas oferecerem suas cabeças, melhor. Quanto a Huang Yipu Qin Tian, seu objetivo era usar essas pessoas para ver a carta na manga de Zuofan. Ambos os lados sabiam dos pensamentos um do outro, por isso obtiveram os resultados que desejavam. Ambos os homens são senhores implacáveis dessa geração, e estão destinados a se tornarem grandes líderes.
Assim como uma montanha não pode ter dois tigres, esses dois se tornarão como água e fogo. Os dias seguintes se transformarão na era da conquista para os dois homens. As 7 famílias são uma força unificada, imparável. Todo mundo está apenas esperando para ver quem ri por último. E o juiz observa e dá uma tossidinha, anunciando: as quartas de final do clã Luo. Bem, assim como suas semifinais, começam agora. Todo mundo parte para cima do Prota. Ele espera. Quando eles chegam perto, uma luz azul surge, e então uma fumaça aparece. A senhorita Ning, preocupada, pergunta: o irmão Ju vai ficar bem? E o cabelinho azul, com os braços cruzados, a tranquiliza: ele vai ficar bem. Se as 7 famílias não foram capazes de lhe pôr um dedo, o que te faz pensar que esse bando de lixo vai? Ele continua, questionando: mas há quase 1000 deles contra ele. Os números não parecem um pouco injustos? Não importa o quão forte ele é, há uma chance dele ser enterrado vivo só pela quantidade deles. Por que ele não está fazendo nada para eliminar alguns deles? E alguém gargalha, ironizando: não é importante o quão forte ele só tem 2 mãos. Deve ser difícil lutar contra tantos assim. Pode ter certeza que ele já está morto. É mostrado os 2 doidinhos lamentando: que pena, já somos afiliados do Vale Youmin. Então, não tem como nos juntarmos ao Estado Regente, senão nos ofereceríamos ao Estado Regente. Se não fosse por isso, nós já teríamos ido para a cidade para tentar a sorte também. A senhorita Ning fica com raiva, e o cabelinho azul semicerra os olhos, pensando: o que diabos vocês acham que sabem? Se ele já não tivesse calculado suas chances de vencer, ele nunca faria isso. Uma aura circular surge. O Qingtian se espanta. O cabelinho azul e a senhorita Ning ficam boquiabertos. O pessoal sorri. Todos perdem a consciência ao mesmo tempo. E o Prota, com um olhar demoníaco, desafia: aqueles que querem ter minha cabeça, venham todos de uma vez. Um cara sombrio observa, constatando: mortos! Todos eles estão mortos! O pessoal do Estado Regente fica sombrio. E o Qingtian fica trêmulo de raiva, questionando: isso é um poder divino do estágio radiante? Ele matou todos só com sua intenção assassina? E o mestre do Vale Yumin exclama: todos foram mortos só com sua intenção assassina? Esse não é o poder divino de um estágio radiante. E o cara do Vale do Rei da Medicina questiona: ele está somente no estágio do temperamento ósseo. Como esse desgraçado conseguiu ativar tamanho poder divino? O Prota é mostrado, todo imponente. Ele encara o Qingtian, que se espanta, com muita raiva. O Prota então balbucia idiota e faz um sinal de negação. O Qingtian fica extremamente enraivecido e, cerrando os dentes, pensa: esse insolente ousou usar essa habilidade propositalmente para me humilhar? Ele, com muita raiva, quebra o parapeito. O mestre Leng observa-o. Ele então se vira e sai. O cara do Vale do Rei da Medicina observa, enquanto o outro chega, comentando: Senhor Yan Bangui, você já viu o jovem mestre mais velho perder a calma? Eu não me lembro de ter visto isso. E o Yan Bangui responde: nem eu. Contudo, esse rapaz sabe bem como mexer com o jovem mestre mais velho. E o outro conclui: parece que a batalha final se resume à disputa entre os 6 dragões e uma fênix. Agora se transformou na batalha entre Lorde Dragão e o dragão demoníaco. Tudo o que podemos fazer é ficar observando e torcer como se fôssemos meros escudeiros. E o Yan Bangui cerra os dentes, questionando: quando nos tornamos tão inúteis? E o mestre do Vale do Rei da Medicina chega, os encorajando: não se desvalorizem assim. Vocês dois são muito necessários no plano para se livrar daquele monstro. A hora em que vocês vão brilhar logo vai chegar. E o Yan Fu afirma: sim, assim que tivermos um plano sólido e trabalharmos juntos, definitivamente nos livraremos dele para sempre. E o Yan Bangui questiona: nós? Ele ri, olhando para o Yan Fu e provoca: o que te faz pensar isso? Por que você acha que está no mesmo nível que nós? O Yan Fu arregala os olhos. Ele fica sombrio com a gargalhada dos dois. A cena então mostra o Prota. Ele olha para um lado e para o outro, encontrando o juiz,
e lhe solicita: acho que ninguém mais vai me desafiar. Anuncie o resultado. O juiz se espanta e, levantando a mão, declara: nesta etapa de qualificação para a fase final, o vencedor é o clã Luo, da cidade Windgaze. E o prota começa a sair, pisando no corpo de alguém e comenta: que patético! E ordena: Senhor Pang, faça uma lista dos clãs dessas pessoas mortas. Eu vou fazer uma visita a cada um deles depois que isso acabar. E o pessoal, observando, reclama: Zuofan, não precisamos de sua falsa compaixão. Não pense que um pedido de desculpas vai explicar este seu massacre. Nós nunca vamos esquecer disso. E o prota olha para eles e questiona: hã? Desculpas? Explicação? E descendo as escadas, ele ri, ironizando: vocês não estão viajando demais? Com um sorriso no rosto, ele afirma: desde quando me arrependi de ter matado alguém, e muito menos de esmagar insetos como vocês? Ele passa por eles e adverte: quando vocês avançaram com a intenção de me matar, eu memorizei cada um de seus rostos. Com um olhar demoníaco, ele observa-os, ameaçando: essa é a minha lista. É para que eu faça uma visita aos seus clãs e possa matar cada um dos seus membros para me livrar de problemas futuros. A fala do prota causa um delírio na multidão, e o mestre Leng sorri, elogiando: que método brilhante! E sombrio, analisa: os sobreviventes buscam vingança por seus mortos, mas diante desta ameaça, todo o seu ódio desapareceu. Com isso, a maioria dessas pessoas vai correr de volta para casa com os rabos entre as patas para se esconderem e nunca mais estarão em seu caminho. E o mestre do estado regente critica: mas esse rapaz é mesmo um tirano, ele não dá a mínima para as pessoas. E o mestre Leng fecha os olhos argumentando: um tirano só é chamado de tirano quando ele falha. E abrindo os olhos, complementa: enquanto ele continuar vencendo, ele sempre será um senhor justo. Suas ações hoje não terão nenhum impacto, pelo menos por agora. Ele infundiu com sucesso uma imagem poderosa em todos os que estão presentes aqui, uma imagem de que entrar em conflito com o clã Luo não é diferente de entrar no lado ruim das 7 famílias. Em ambos os casos, vão acabar mortos de qualquer maneira. Então, se não formos nós, quem ousaria enfrentar o clã Luo? Ele encara a senhorita Ning, e o mestre do estado regente declara: ele é ambicioso e tem um talento natural como governante. É melhor se livrar dele o mais rápido possível. E o mestre Leng sugere: chefe, eu acho que posso ter encontrado a fraqueza desse rapaz. E o mestre do estado regente se espanta e pergunta: senhor Leng, o senhor encontrou uma causa por trás dele ter desaparecido e reaparecido, de repente com o poder divino? E o mestre Leng nega: não. E observa, especulando: mas eu sinto que é quase o mesmo que uma matriz de teletransporte. Talvez precisemos prendê-lo com um conjunto espacial e separá-lo. E o mestre do estado regente questiona: mas como é que nós vamos prendê-lo em uma matriz? Ele é muito insidioso para cair nessa. E o mestre Leng concorda: verdade, esse rapaz é tão complicado de pegar quanto uma raposa. Até eu acharia difícil prendê-lo, mas até pessoas inteligentes agem como pessoas comuns às vezes. E o mestre do estado regente sorri, deduzindo: vejo que o senhor Leng já deve ter pensado em um plano. E o mestre Leng sorri, e alguém parabeniza: irmão Zhuo, parabéns por chegar à rodada final. E o prota sorri, afirmando: claro que eu chegaria. Mesmo que mais algumas milhares de pessoas viessem para cima de mim, ainda seria uma luta fácil. E a Ning começa a dizer: sobre isso, irmão Zhuo? Ela fica preocupada e pede: a família Xue foi quase exterminada no passado. Então, nós sabemos o quão desolado e temeroso é esse sentimento. Eu te imploro, você pode deixá-los ir? O prota então se espanta enquanto os velhos protestam: Ning, você não pode. Mas o prota os interrompe, tocando na cabeça dela e sorrindo meigamente, concordando: certo, sem problemas. Só fiz isso para assustá-los. Eu vou deixá-los viver, desde que não nos causem problemas. E os velhos espantados pensam: esse é realmente o mesmo Lorde Demônio que estava matando todo mundo alegremente? Alguém bate na mão dele. É o cabelinho azul que o repreende: ei, tire suas patas dela!
Você não sabe que os machos precisam manter distância das fêmeas? O prota se espanta e a senhorita Lu chega, reforçando. Exatamente. Como alguém poderia tocar na jovem donzela de uma família respeitável? Ela sorri para Ning, a aconselhando. Ning, não ligue para ele. O administrador Zhuo é um homem bruto. Eu vou ensiná-lo uma lição quando chegarmos em casa. E a senhorita Ning, preocupada, diz: não precisa fazer isso. Eu estou bem. E alguém estende um papel, avisando. Administrador Zhuo, aqui está a lista com os nomes. O prota pega a lista e, rasgando-a, ele cerra os dentes, afirmando: não preciso mais disso. E o guarda Pang, incrédulo, questiona: ah, então por que o senhor está tão bravo? E tocando a testa, ele indaga: o que deu nele? Ele relembra da fala dos dois sombriamente e cerra os dentes de raiva. Ele olha para o lado e se espanta, berrando: esperem. E o cara da família Kai pergunta: o que é? E o prota retruca: o que é? E vocifera: Kai Hong e Kai Shantin. E os dois, pai e filha do clã Sun. Lixos! Como vocês não falaram que iam me matar? E agora estão se fingindo de idiotas? Ele abre os braços e provoca: venham então. Vocês não queriam me matar para conseguir sua doce vingança? Venham, de uma vez, e talvez eu deixe vocês viverem. Eles ficam trêmulos de medo, e o prota os interroga: não vão vir? Hã? Com um olhar sombrio, ele aponta para baixo e ordena: já que não estão me atacando como eu ordenei, ajoelhem-se, seus merdas. Eu vou lhes ensinar uma lição que vocês nunca esquecerão. Todos eles ficam com medo e vão à frente do prota, ajoelhando-se. E a jovem senhorita chega e comenta: como vocês acabaram nesse estado? E o prota esbraveja. E ainda pergunta? Vale Yumin ensinou alguma técnica demoníaca de 2 gumes, e eles aprenderam de braços abertos. Com raiva, ele ruge: olhem para si mesmos. Vocês não parecem nem humanos nem monstros. Qual é o ponto de ficar vivo nesse estado? Esse é o poder invencível que vocês procuravam? Especialmente você. Em vez de se manter como um ancião no clã Lu, você vendeu a si mesmo e seu filho para o clã Sun. Que idiota! Você quer saber por que está nesse estado lamentável? Porque você mereceu. Em vez de permanecer um humano normal, você escolheu ser o cachorro de outra pessoa. Quando você estava no clã Luo, tudo o que você almejava era saber como conseguir uma parte do poder de Vale Yumin. E agora estão vivendo pior do que um cachorro, mesmo obtendo o que queriam. E o mestre do clã Kai cerra os dentes, suplicando: Zhu Fan, faça o que quiser conosco. Nos mate, nos torture, mas pare de nos insultar. E o prota semicerra os olhos, indagando: matá-lo? E por que eu faria isso? E o mestre do clã Kai, boquiaberto, questiona: você não irá nos matar? E o prota responde: claro, eu só me importo com 2 tipos de pessoa. Ele sorri e acrescenta: primeiro, amigos, para sair por aí. E segundo, inimigos, para caçar e matar. Em qual categoria você acha que se enquadra? E ele, trêmulo, gagueja: inimigos? O prota balança a cabeça em negação, e o mestre do clã Kai arrisca: amigos? E o prota sorri, ironizando: vocês. Com um olhar louco, ele desdenha: não valem merda nenhuma aos meus olhos. Um bando de palhaços que não valem a pena matar, e muito menos ser meus amigos. Saiam agora mesmo da minha frente. Vivam neste mundo como os animais que são, e sintam o gosto da dor eterna. Enquanto viverem, poderão refletir sobre seus erros. Ainda estou no aguardo para ver que tipo de show vocês me farão. Com um sorriso, conclui: ah, me sinto melhor. A senhorita o observa, o pessoal se levanta, e o prota rosna: quem caralhos deu permissão para vocês se levantarem? Saiam daqui se rastejando, de 4 igual a cachorros. O mestre do clã Kai cerra os dentes, e o pessoal observa refletindo. Isso realmente é puramente brutal. Eles se entreolham e ponderam: ser humano ou um cachorro? Parecem humanos por fora, mas não passam de cachorros no quintal de alguém. E o guarda-Pang sorri para o prota, acalmando-o. Governante Zhuo, se acalme. Eles não são dignos de sua raiva.
E o prota olha para ele, justificando-se. Eu não sou do tipo que perde a paciência com esse lixo. Ele então se espanta e levanta a mão, avisando. Ei, vocês! Eu sinto muito, mas ainda tenho assuntos inacabados no clã Lu. A senhorita Ning dá um sorrisinho, e o prota se vira, anunciando. Eu irei me retirar agora. A senhorita Lu e o guarda Pang o seguem. A senhorita Lu fica tristonha e comenta. Juofan, sobre você e a senhorita Ninger. Ele pergunta. O que tem? Eles se entreolham, e ela vira o rosto, desconversando. Esqueça, não é nada. O prota então a observa, espantado. A cena então se volta para outro local. É mostrado o mestre Lei, cumprimentando e anunciando. Com o governante Juo tomando conta do lugar, tenho certeza de que sempre venceremos. E o prota determina. Ancião Lei, esses 20 bastardos. Dê 1000 bengaladas em cada um. Todos se espantam. E o prota argumenta. Pensaram mesmo que eu tinha me esquecido, já que não prestei atenção em vocês nos últimos anos? O clã Lu foi atacado ontem. Nossos aliados, e até mesmo forasteiros, escaparam com grandes ferimentos enquanto tentavam proteger nossos mestres. Com um olhar demoníaco, ele acusa. E tudo isso enquanto vocês ficavam no canto observando tudo. Acharam mesmo que se safariam tão facilmente? E o pessoal se justifica. Mas eram os 6 dragões e uma fênix. Somos inúteis contra eles, e iríamos morrer por nada. O prota, então, lança um tapão na cara do cara, e com raiva, repreende. Como guardas do clã Luo, se vocês sabem que o nosso inimigo é forte, o mínimo que deveriam fazer é serem escudos humanos. O mestre do clã nunca deve morrer antes de vocês. Na minha opinião, nenhum de vocês respeita a posição dos nossos mestres e deveriam ser punidos e treinados. Saindo, ele ordena. Ancião Lei, o que você está esperando? Comece a punição. E o mestre Lei questiona. Yunshang, o que aconteceu hoje? Por que suas ordens parecem tão irracionais? E ela sorri para ele, amenizando. Não dê atenção a ele, ancião Lei. Dê 20 bengaladas em cada um deles, mas faça isso com força. Ela então o observa e suspeita. Juofan, você sente falta da Ninger? Espero que seja apenas coisa da minha cabeça. A cena então mostra o prota tomando um chá. Ele coloca a caneca na mesa e pergunta. Onde está o ancião Li e os outros? Eles não devem estar longe daqui. E o guarda Pang informa. A senhorita Lei e o ancião Li não vieram porque mencionaram que você tinha outros planos para eles. E o prota limpa a boca, confirmando. É verdade, eu disse para eles agirem por volta desta época. E os outros? O guarda Pang responde. Eles também não vieram. E o prota indaga. Por quê? E a senhorita Lu explica. Foi ideia minha. A cidade do dragão da nuvem impede que pessoas no reino divino entrem, e você mencionou previamente para não expor nossas cartas tão cedo. Então eu... E o prota, irritado, bate na mesa, esbravejando. Você é idiota! As 7 casas nobres não trouxeram ninguém do reino divino, porque eles já são fortes o suficiente. Se você e Yunhai morressem aqui, então qual seria o ponto de eu ajudar o clã Lu? Eu gastei tanto tempo e esforço para trazer o clã Lu até aqui. E de que valeria se tudo isso acabasse em merda? E ela retruca. Sim, eu não pensei no futuro e não fui capaz de planejar cuidadosamente. Mas e você? Sumindo por longos 5 anos, e começou a gritar com todo mundo desde que voltou. Ela se vira chorando e lamentando. Se eu soubesse que seria desse jeito, preferiria que você não tivesse voltado. E o guarda Pang, incrédulo, intercede. Ah, governante Juo, por favor, não leve as palavras da senhorita para o coração. Ela não queria dizer isso. E o prota fecha os olhos, cedendo. Beleza, já entendi. De qualquer jeito, não é a primeira vez que ela age de maneira mimada. E instrui. Velho Pang, mande uma tábua de jade para o ancião Li agora mesmo e peça o seu apoio. Sinto que vamos bater de frente com o estado regente dessa vez. O guarda Peng sai. E o prota fecha os olhos, analisando. Estranho, tem algo de errado comigo hoje. É como se minha raiva surgisse por qualquer coisa, e eu sinto vontade de brigar com todo mundo que eu vejo, e talvez também bater neles.
Abrindo os olhos, ele reflete. Isso não é um bom sinal. Deixar a raiva me dominar é um sinal de fraqueza. Se eu for incapaz de me controlar, talvez eu faça algo que me arrependa. Ele sente algo e percebe. Eu estou prestes a alcançar o segundo estágio do olho divino do vazio. Uma aura dourada surge em volta dele, protegendo a casa. E a cena se volta para 4 dias depois. É mostrado o prota todo suado. E ele murmura: Hã? O quê? Ainda falhei? Será porque minha alma é fraca? E cerrando os dentes, ele se questiona. Ou será pela minha mente instável? Parece que preciso de mais treinamento no campo mental. Não posso me distrair por nada. Ele então os encara, saindo. Ele observa o pessoal e pergunta: algo de errado? E a senhorita Lu informa: o mestre do pavilhão mandou uma mensagem, dizendo que querem discutir a batalha entre as 7 casas nobres com você, mas você se fechou e não saiu nos últimos dias. Então, o prota passa por ela e responde: certo, eu entendi. Ele parte, e ela observa, comentando: Capitão Pang, você também notou a sua mudança? E o guarda Pang observa: o governante Zhuo não mudou, mas o sentimento é o mesmo daquela vez, há 8 anos atrás. Ele parece o mesmo de quando o encontramos na Floresta da Névoa. E ela recorda: o Zuofan de 8 anos atrás. E o prota pensa: cultivação demoníaca. É permitido que você se concentre apenas em si mesmo, nada mais. Mas, devido aos acontecimentos dos últimos anos, parece que a minha mente não é mais a mesma. Por causa disso, eu não fui capaz de alcançar o segundo estágio do olho divino do vazio. Preciso me livrar dessas distrações e emoções. O forte não precisa que isso seja um fardo e que o retarde. A cena se volta para um tempo depois. O mestre Gil exalta: Irmão, a habilidade divina que você usou abriu meus olhos para um novo mundo. E o prota passa por ele, cumprimentando: Ah, quanto tempo, irmão Gil. E a senhorita Dandan elogia: Querido, você estava tão legal naquele dia. E o prota, com um olhar demoníaco, ameaça: Me chame disso de novo, e eu mesmo irei puxar a sua língua. A senhorita Mudan se espanta, questionando: O que você disse? E o prota adverte: E você? Se não for capaz de cuidar da sua própria discípula, se um dia ela causar algum problema e for morta, você não pode culpar ninguém, a não ser a si mesma, por não a ter educado direito. Ele então se vira. E o mestre Gil reflete: o que há de errado com ele? Por que ele está agindo como se o mundo estivesse contra ele? O prota entra na sala. Ele observa o pessoal. A senhorita Chuchu o encara e então cerra os dentes. E o mestre da mansão do Marquês da Espada explica: Governante Zhuo, o resultado das semifinais saiu. Por causa das suas travessuras naquele dia, muitas famílias foram eliminadas. Portanto, decidimos que a rodada final, que deveria acontecer daqui a 1 mês, será realizada daqui a 2 dias. E o prota indaga: Então, o motivo da minha convocação é este? E o Marquês da Espada continua: vendo que o clã Lu nunca participou de uma rodada contra as 7 casas nobres antes, talvez haja algumas coisas que você não entenda. Na verdade, a rodada final é sediada em locais diferentes toda vez, e as regras mudam de acordo. A única coisa que permanece a mesma é a brutalidade. E o prota questiona: a rodada final das 7 casas nobres não é realizada aqui? Não é uma tradição de 1000 anos que o debate esotérico seja realizado aqui? E o Marquês da Espada esclarece: isso não passa de um esquema da família imperial. É apenas por mudar constantemente o local que se pode presenciar o quão fortes são as 7 casas nobres. Além disso, devido à força dos discípulos das casas, o terreno também vai aumentar a dificuldade. Dessa vez, é esperado que seja o pior de todos. O prota então se espanta, e a mestra da Torre Huayu adverte: Governante Zhuo, você não parece tão surpreso. Para prevenir uma emboscada, a cidade do Dragão da Nuvem tem uma matriz gigante de teletransporte de 8º grau, que nos manda para qualquer lugar do Império Tianyu, e lá é onde será realizada a batalha. E o prota sorri, comentando: Entendo, parece que a família imperial planejou cada detalhe, e pensa:
Porém, não seria um desperdício ter tal matriz apenas para o debate esotérico? E o mestre do pavilhão Qianlong indaga: governante Zhu, suas habilidades extraordinárias abriram nossos olhos para um novo mundo. Porém, ainda queremos perguntar: o quão confiante você está em lidar com Huangpu Qingtian? O prota os encara e, sorrindo, afirma: não tenho nenhuma dúvida. Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!